Pronto, agora eu acho que é oficial, né? A gente já pode começar, já deu o estralozinho aí. Então, boa noite a todos. Vamos começar essa segunda parte das apresentações, hoje, dia 20 de outubro. Comemorando também hoje o aniversário do nosso campus, né, do Campus Caicó. Hoje nós tivemos, durante o dia, uma série de eventos em comemoração a esse aniversário. O curso de filosofia está aqui em Caicó desde o ano 2002. Então, nós temos já 20 anos de curso de filosofia, apesar de termos apenas 15 anos de Campus Caicó aqui, né? O Campus Caicó começou em 2006, mas desde o final de 2001, o curso de filosofia já estava sendo pensado aqui para Caicó. Então, vamos deixar também esse registro, parabenizando aí o Campus Caicó por esse aniversário, e ainda mais o curso de filosofia. Vamos comemorar próximo ano nossos 20 anos de curso de filosofia, né? Então, tem muita gente velha aí que está desde o início. No meu caso, eu entrei em 2007, mas eu sou um dos mais antigos. Mas Reilta está desde o início, Teixeira desde o início. Deda também, apesar de ter sido feito um concurso, ter entrado num concurso posterior, ele também está desde o início. Ele participou desde o início lá do Instituto Cardeal Salles. Então está de parabéns o campus. Fica esse registro. E vamos começar então nossa mesa de agora. Uma mesa que está voltada basicamente para discutir assuntos referentes à filosofia de Aristóteles. Então, nós vamos ter 3 apresentações: a apresentação de Renan Araújo e de Natan José. A apresentação de Renan, os sentidos do ser na metafísica de Aristóteles, é mais ou menos próxima da apresentação de Natan, que é o conceito de ser e seus múltiplos significados. Mas eu andei já conferindo o texto que eles vão apresentar e tem algumas diferenças, né? Os autores impuseram algumas diferenças nos próprios textos, mas vai ser bem interessante porque a gente vai se enriquecer a partir de 2 perspectivas diferentes a respeito desse mesmo assunto. Um tratando de uma interpretação mais ligada a Enrico Berti, que por acaso foi meu professor de filosofia lá em Roma, vivo atualmente, né? Eles lá consideram, os italianos consideram Enrico Berti, que é italiano, e nisso aí tem tem algum barrismo talvez, né? Mas eles consideram Enrico Berti o maior filósofo aristotélico vivo da atualidade, né? Ele foi dar um curso para nós, um curso de férias, nesses cursos que eles deixam na universidade, dão um curso de férias sobre a atração que Deus exerce a partir do amor. O curso foi sobre isso, né? Em Aristóteles, no livro da Metafísica de Aristóteles. Então, a partir de Enrico Berti e um outro a partir de algumas observações que foram publicadas aqui no país, espalhadas aqui no país por Giovanni Reale, né, a respeito também de Aristóteles. E, por fim, no final das apresentações, nós vamos também ter a apresentação de José Fernandes sobre a dialética e outros tipos de discurso. Também em Aristóteles, né, a partir do órgão de Aristóteles, das obras do órgão e da retórica de Aristóteles. E da poética, certamente, né, que são livros que não estão presentes propriamente no órgão, apesar de muitos dizerem que deveriam estar, né? Então vamos começar as apresentações. Eu vou passar a palavra para Renan. Renan, você vai ter 20 minutos. Vamos fazer o seguinte, são 8h48, 8h50, 20 minutos para cada um. Se quiser terminar antes também, fique livre para terminar. E depois que vocês expuserem todos os 3 trabalhos, a gente faz como na primeira mesa, a gente abre para as discussões. Renan, fica à vontade. Bem-vindo. Boa noite a todos. Eu sou Renan, do 7º período. Como o Galileu já falou, eu vou apresentar aqui um trabalho muito simples, do ponto de vista da profundidade, né? Um trabalho bastante sintético sobre os sentidos de ser na metafísica de Aristóteles, né? Um exercício da disciplina de Metafísica 1, sob a orientação de Marcus von Zuben, e que, como Galileu já disse, tem um pouco da
da ajuda da interpretação de Enrico Berti, né? Então, a gente vai fazer como faz no supermercado. Pague um e leve dois. Duas pastas de dente de sabor diferente, né? De caixinha de cor diferente. A gente vai pagar um tema só e vai receber dois trabalhos no meio de Natan. Né? Então, por que você escolheu esse tema, Renan, para trabalhar no seu texto de metafísica? Na verdade, na disciplina nós trabalhamos com Aristóteles e com Kant. E nós precisávamos escolher algum tema nesses dois filósofos. Eu achei interessante essa multiplicidade de sentidos ou de significados, como cada um queira chamar, né? Do ser, de ser. Então é por isso que eu escolhi escrever sobre isso, investigar um pouco sobre isso. E para começar, eu fiz questão de dizer, de trazer a definição que Aristóteles dá à metafísica, que ele chama de filosofia primeira. E ele traz 4 definições que, na verdade, são mais 4 funções da metafísica. A primeira função, investigar as primeiras causas e os primeiros princípios. A segunda função, investigar o ser enquanto ser. A terceira função, investigar a substância. E a quarta função, investigar Deus e a substância suprassensível. Então, sempre que a gente pensa em Aristóteles, na metafísica, a gente tem que lembrar que essas são as definições, e nas definições, as funções que Aristóteles atribui a essa filosofia primeiro, né? A ontologia ou a metafísica, que é também um termo cunhado não por Aristóteles, né? Mas que também é utilizado por nós na academia e, inclusive, nos comentários de Aristóteles. E, Renan, por que é que Aristóteles, por que é que saltou aos olhos ver que Aristóteles atribui mais de um significado, mais de um sentido ao ser, né? Na verdade, é uma mudança naquilo que vinha acontecendo na tradição filosófica. Parmênides, os eleatas, Platão, os platônicos, olham para o ser, atribuem ao ser um significado unívoco. O ser é sempre olhado como uno, como único, como imutável. Né? E Aristóteles vai apresentar agora, nos significados, nessa multiplicidade de significados, também modos de ser. Né? Outras formas de ser. Então, por isso que eu considero que a questão é interessante, né? Por isso que, para mim, foi interessante. Quando se trata de filosofia primeira, né, que também é designada como a ciência do ser enquanto ser, e mais uma vez, lembrando, nós estamos nos referindo à metafísica, a filosofia primeira se debruça sobre o ser em sua totalidade. Lembremos lá daquelas funções que Aristóteles designou para a metafísica. A filosofia primeira se debruça sobre o ser em sua totalidade. Isso é, o ser enquanto ser. E o que quer dizer ser enquanto ser? Quer dizer o ser enquanto existe. E uma coisa existe quando a gente pode definir, quando a gente pode atribuir um significado. Né? É nesse sentido que cabe aí essa expressão. Mas dizer isso não é também restringir a existência somente às coisas físicas. Não é resumir a existência à realidade material. Mas nós sabemos que a existência envolve os objetos físicos, mas também objetos para além da física. Né? Por exemplo, os números, os valores, a própria razão, como poderíamos definir isso
dizer que isso existe, que um número existe, se a existência só se aplicasse à realidade material. Pois bem, é desse ser, enquanto existe, que a metafísica, a ontologia, trata, investiga. E aí se coloca aqui um primeiro problema, né? Susana Vieira, que não é aquela atriz, é outra pessoa, nos diz o seguinte: toda ciência incide, segundo Aristóteles, sobre um gênero e analisa os atributos desse gênero. Aí se coloca o problema. O ser, na verdade, não é um gênero. Aqui cabe a definição de gênero para Aristóteles, né? O que é que ele quer dizer com isso? O gênero é um grupo de coisas que possuem uma qualidade comum. Por exemplo, gêneros alimentícios, né? Para dar um exemplo assim mais prático. Não um exemplo tão profundo, né? Mas espero que dê para compreender. Por conseguinte, não é possível dizer que o ser é um gênero, haja vista que as diversas coisas designadas por esse termo, as diversas coisas que existem, não são exemplares de um único gênero. Tudo que existe não se resume a um único gênero. Então, a ciência do ser enquanto ser analisa outra coisa que não é simplesmente um gênero, né? E ela se distingue das ciências particulares. A filosofia primeira possui sua unidade garantida não por um gênero, mas por uma relação de analogia, que nós poderemos perceber ao longo da nossa discussão. Nós já falamos um pouco sobre essa questão do ser enquanto ser. Aqui está mais ou menos a definição de ser que Aristóteles utiliza, né, na metafísica. Ser é usado em diversos sentidos. Aí está anunciada a multiplicidade, a diversidade de sentidos que o ser tem para Aristóteles. Mas sempre com referência a um único princípio. Com efeito, disse de algumas coisas que existem, porque são substâncias. Outras porque são modificações da substância. Outras porque constituem um processo para a substância, ou destruições, ou privações, ou qualidades da substância, ou porque são produtivas ou geradoras da substância, ou de termos relativos à substância, ou ainda negações de alguns desses termos ou da substância. A relação de analogia que Vieira aponta é justamente a referência dos diversos sentidos de ser à substância. O ser tem diversos sentidos, mas sempre com referência a isso que Aristóteles chama de substância. E o que é esse negócio, né? A palavra substância é uma das traduções latinas do termo usia, o termo grego usia. Segundo Sérgio Menezes, foi cunhada por Guilherme de Meuerbeck, sendo a tradução literal desse negócio aí, muito complicado em grego, que significa permanecer sob. A aglutinação da preposição sub ao verbo estare. Estar de pé, permanecer, repousar. Hipokeimenon, viu o nome disso aí? Hipokeimen. Aí, né? Ainda conforme Sérgio Menezes, essa tradução é mais utilizada que essência, atribuída a Cícero por duas razões. Primeiro, o termo essência foi incorporado ao vocabulário filosófico ocidental não como tradução para usia, mas como o significado de aspecto inteligível do ente. Em segundo lugar, a tradição de substância pareceu mais adequada a um sentido mais forte de usia, a condição de existir
por si mesma, em oposição à condição de existir em outra. Então, nós temos algumas traduções para esse termo, ousia, né? Uma é a palavra substância, outra é a palavra essência. Quando a gente estuda metafísica, vai sempre referir-se a essas duas traduções, mas o termo que as traduções de Aristóteles utilizam, né? Aliás, que a tradução de Aristóteles que eu utilizei utiliza é a de substância mesmo, tanto que deu para perceber aqui nesse trecho, né? E quais são os significados dessa substância? Em síntese, são as coisas que não são predicadas de nenhum sujeito, mas tudo é predicado delas. O que é causa daquilo em que está presente, as partes das coisas que definem e indicam sua individualidade e que, suprimindo-as, se suprime o todo, e a essência, a substância de cada coisa particular. A essa fórmula de ser enquanto ser também são fornecidos 3 significados: substância, todos os seres ou todos os significados de ser, e a substância mais alta, o divino. O significado mais forte da expressão ser enquanto ser é a substância, né? E ela, como nós já falamos, é o elemento que confere unidade aos múltiplos sentidos, significados de ser que Aristóteles trata, constituindo-se como uma natureza comum à qual todos aqueles sentidos concernem, da qual todos dependem, certo? Então, sendo a ciência, no caso a ciência do ser enquanto ser, a filosofia primeira, como ela tem sempre por objetivo o que é primeiro, se a substância é o ser no sentido mais eminente, cabe à filosofia, então, investigá-la. E aonde é que a gente encontra esses sentidos de ser? Aqui vocês vão perceber um pouquinho da diferença entre o meu trabalho e o trabalho de Natan. Natan trabalhou, parece, né, investigou mais com base no livro Gama e eu no livro Delta da Metafísica. O livro Delta traz basicamente conceitos e seus significados, né? Ser e seus significados, gênero e seus significados, geração, corrupção. Então, ao que parece, o livro quinto da Metafísica é um dicionário de termos aristotélicos. E segundo Érico Berti, ele diz que há uma possibilidade muito grande do livro Delta ter sido criado como um instrumento didático da escola de Aristóteles, o Liceu, cumprindo uma função semelhante à de um dicionário, né, cujo conteúdo se tratava dos termos utilizados nas discussões dialéticas. E aí ele ainda destaca a importância de discutir, de olhar para esses significados, né, que, por causa desse livro, parece ser muito importante para Aristóteles. Então, Érico Berti nos diz o seguinte: é muito importante, quando se discute e se usam certos termos, ter claro qual é o significado deles. E se eles têm muitos significados, é importante distingui-los, tê-los bem distintos e não confundi-los, não sobrepô-los reciprocamente. Por isso, Aristóteles escreveu essa pequena obra que provavelmente não fazia parte da metafísica. De fato, nos catálogos mais antigos das obras de Aristóteles, aparece um título a respeito das coisas que se dizem em muitos sentidos, que provavelmente se refere a esse livro. Então, nós olhamos um pouquinho para esse livro para construir essa nossa pequena investigação. Quais são esses significados, esses sentidos de ser que Aristóteles apresenta? O primeiro significado é o ser acidental. É quando se usa o verbo ser
para unir duas coisas, né? Sujeito e predicado, mas essa união é acidental. Por exemplo, o filósofo é brasileiro, a cozinheira é jardinense. Tá certo, né? Existe o filósofo, existe a cozinheira, mas o filósofo pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser africano, pode ser grego, do mesmo jeito a cozinheira, pode ser jardinense, pode ser caicoense, pode ser italiano. Acidentalmente, esta cozinheira a que nós nos referimos é jardinense, né? O acidente, segundo Jéssica Freitas, é aquilo que está presente agora, mas poderia não estar. É aquilo que é, mas poderia não ser. É aquilo que está em uns e não está em outros, visto que não está relacionado por um vínculo essencial. Então, pode-se entender como um significado do ser esse modo de ser acidental, né? Quando não aquela coisa não faz parte da substância, da essência do ser, mas se encontra unido a ela, né? O segundo significado é o ser por si mesmo, ou ser como categorias. Inclusive, há uma grande investigação sobre essas categorias. Aristóteles fala bem mais sobre as categorias. E essas categorias são tipos de predicações que uma coisa pode ter: a qualidade, a quantidade, a relação, a ação, a paixão, lugar, tempos, mas nada disso, né, tem subsistência autônoma. Tudo se refere à substância. Ela é a primeira categoria. Ela é o primeiro predicado que uma coisa precisa ter, né, a existência. O ser também pode significar uma coisa verdadeira. Quando eu digo assim, o aluno diz assim: a Galileu é um professor carrasco. Eu digo né? É, no sentido de dizer, isso é verdadeiro, né? Realmente, Galileu um professor carrasco. E também nós utilizamos o não ser para designar aquilo que é falso, não é verdadeiro, né? E o último significado de ser é o ser como ato e potência. Essa coisa a gente vê em diversos momentos, né? Desde a escola, quando a gente estuda filosofia, muitas imagens ficam na nossa cabeça dessa questão de ato e potência. O ato e potência refere-se à capacidade de poder ser e ao ser atualmente, né? A semente é uma árvore em potência, mas a árvore já é atual, factual, né? Esse sentido, segundo Jéssica Freitas, já também envolve os outros, tendo em conta que o ser acidental pode se dar em ato e potência. O ser verdadeiro ou falso também pode se dar das duas maneiras. Depois desse exercício, eu concluí duas coisas, também bastante simples. A primeira coisa é que a usia, a substância, tem, de fato, uma importância, uma centralidade muito grande, não só na filosofia aristotélica, mas em toda a metafísica. É disso que a ontologia trata, né? Não poderia ser de outra coisa. E a segunda questão é que, tomando como base o livro Delta, da metafísica, nós podemos perceber que a atribuição de vários sentidos por Aristóteles não se refere somente ao conceito de ser, se refere a outros conceitos que ele mesmo utilizava, né? Isso faz parte do modo sistemático e da investigação aristotélica, né? Então, essas são as conclusões as considerações finais do nosso trabalho, e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Mesmo no tempo. Muito obrigado por respeitar também o tempo. Deu tudo certo.
Vamos para o próximo, então, o próximo trabalho. Em continuação, né? Nós vamos agora para o trabalho do aluno Natan, o conceito do ser e seus múltiplos significados, abordando uma outra perspectiva, mas a mesma questão. Natan, fica à vontade. Obrigado, professor. Vou começar a apresentar agora. Só um minutinho, parece que deu erro aqui na apresentação. Agora vai dar certo. Pronto, agora eu acho que vocês já estão vendo. Chegou já. Pronto. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite aos professores, boa noite aos demais alunos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Natan, faço parte do curso de Filosofia na UERN, Campus Caicó, e atualmente estou no 7º período do curso. Hoje irei apresentar um pouco da minha pesquisa monográfica, ou seja, do trabalho de conclusão de curso, que diz respeito ao conceito de ser e seus múltiplos significados, segundo Aristóteles em sua metafísica. Então, eu vou ler o resumo e, posteriormente, vou dar minha explicação. Pretendo apresentar como objetivo atual do presente trabalho o conceito de ser a partir da leitura da metafísica de Aristóteles, sob a orientação de estudos interpretativos promovidos pelo filósofo italiano Giovanni Reale, como bibliografia primária, e dos seguintes comentadores como bibliografia secundária, P. Hallbenck, Henrico Berti, à luz da leitura analítica dos textos filosóficos. Neste sentido, após contextualizar a vida e obra do Stagirita, procura-se determinar os problemas subjacentes à apresentação, por parte de Aristóteles, de sua hipótese a respeito do ser, ou seja, da ciência que investiga o ser, a ontologia, utilizando o método dialético. Com efeito, em Aristóteles, a partir da referência à tradição filosófica anterior, que discorreu sobre o tema, trabalhado de modo dialético, descobre-se que o ser pode ser dito em muitos sentidos, não contraditórios, mas complementares, tais quais o ser como acidente, o ser por si, o ser como verdadeiro e o ser como potenciado. Ora, todos esses sentidos se apresentam em referência a uma unidade, isto é, ao ser como substância, ousia, dita em latim, fundando um tipo de discurso que se caracteriza por ser polissêmico. E as palavras-chave são Aristóteles, metafísica, dialética, ser e substância. Agora, na minha apresentação, eu vou discorrer a respeito dessas 4 palavras-chave. Primeiramente, a respeito de Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles ele nasceu no início do século IV, em meados do século IV, em colônia grega. E um médico que exercia a arte médica, chamado Nicômaco, que inclusive foi médico da corte do rei Amintas, lá na Macedônia,
Então, podemos deduzir desse modo que Aristóteles ele passou por um curto período de tempo na sua juventude em Pelas, que era sede do rei da Macedônia. Pelo seu pai ser médico, podemos também deduzir outra coisa a respeito, que Aristóteles, durante sua maturidade e posteriormente, quando entra na Academia de Platão e quando sai, ele se debruça a respeito dos estudos das ciências naturais, diferente do seu mestre Platão, que trata a filosofia, em alguns aspectos, tratando de questões matemáticas. Então, após esse evento de os seus pais irem para Pelas, eles acabam morrendo com o tempo. E Aristóteles, aos 17 anos, ele fica órfão, e também o seu 17 anos fica órfão, e entra, durante essa idade, na Academia de Platão, que permanece durante 17 aos 37 anos, permanecendo por 20 anos na Academia de Platão. E saiu por diversos fatores. Um dos fatores que teve a saída de Aristóteles foi a respeito do que diz respeito à morte de Platão. Seu mestre, após ter morrido, gerou-se um conflito dentro da academia para saber quem seria, né, a pessoa que iria administrar a Academia de Platão. Então, nesse sentido, Aristóteles se desliga, e se desliga no momento e ano também que ele é convidado pelo Filipe da Macedônia a ser o professor, o mestre de seu filho chamado Alexandre, que posteriormente seria chamado Alexandre o Grande, devido às suas conquistas, que vai dos territórios da Grécia até o Oriente. Então, Alexandre foi um dos grandes marcos para a filosofia grega. Após isso, após Alexandre ter estudado com Aristóteles, depois desvinculado com ele, após 3 anos, Aristóteles volta para a sua cidade, Estagira, reconstruída por Alexandre, e funda o Liceu, né, o Peripato, na qual ele convida, entre diversas figuras filósofos na sua academia, no seu Peripato, para aprender, né, para aprender sobre filosofia e diversas outras ciências. Aristóteles, ele no Liceu, e também durante sua vida, ele dava aulas com notas e escritos. E não ele sentava na cadeira e iria, eu vou aqui escrever um livro. Não, ele fazia notas e escritos, e alguns desses escritos são chamados escritos exotéricos, com X, que diz respeito ao público. Então, eram os escritos para serem pronunciados, serem ensinados ao público em geral da Grécia. E enquanto os escritos esotéricos com S diz respeito àqueles escritos que estavam ali em virtude com o objetivo de ensinar os seus peripatéticos, os seus estudantes no peripatos. E devido a isso, devido a esse fato, durante a tradição, e até hoje temos isso, se conservou apenas os escritos esotéricos de Aristóteles, e todos os escritos exotéricos se apagaram durante o tempo. E desses escritos esotéricos, vários escritos, desses escritos, todos foram compilados, foram organizados por um cara chamado Andrônico de Rhodes no século I a.C. Desses escritos organizados, a gente tem um livro hoje da metafísica, trabalhada hoje na minha obra, do conceito de 6 múltiplos significados, a política, a física, órgano, ética nicômica, ética aeodemo, e entre outras obras. Então, Andrônico de Rhodes foi aquele organizador das obras de Aristóteles, que então estava apenas em escritos e notas. Bem, em que consiste essa obra de Aristóteles Metafísica? A Metafísica de Aristóteles, ele tem em seu conteúdo, em sua obra, em seu corpus, 14 livros, que, segundo Giovanni Reale, apresenta-se 4 definições de metafísica, que, primeiro,
a metafísica, a ciência das causas e dos princípios primeiros, a teologia. A segunda, a ciência do ser enquanto ser, a ontologia. A terceira, a ciência da substância, usiologia. E por quarta definição, apresenta-se a ciência do suprassensível, ou seja, ou ciência do estudo de Deus, como podemos chamar teologia. E a respeito do termo metafísica, o termo não foi cunhado, como a Renan apresentou anteriormente na sua apresentação, por Aristóteles, visto que ele empregava em sua obra a terminologia filosofia primeira. Mas em que consiste a filosofia primeira? A filosofia primeira é, por excelência, a ciência das causas e dos princípios primeiro, que investiga o ser enquanto ser, ou seja, o ser enquanto tal. Não podemos dizer que a filosofia primeira seja um modo de conhecimento do homem, ou seja, o homem parte das coisas sensíveis até chegar a coisas complexas, superiores. Não é isso. Se fosse isso, seria a física. Mas sim, a filosofia primeira no seu sentido por Aristóteles, uma hierarquia dos seres. Mas por que Andrônico de Rhodes coloca a metafísica, utiliza esse termo metafísica na obra? Bom, há divergências entre os tradutores e pesquisadores a respeito do termo metafísica, mas a metafísica, essa palavra, ela é muito bem utilizada, como segundo Reale, para a terminologia da filosofia primeira, porque tanto diz respeito à investigação dos conhecimentos, também com a hierarquia dos seres. Então, foi muito bem utilizada. E metafísica, ela significa metafisicar, que consiste para além da física, ou seja, além da física. Então, o termo metafísica, ele caiu muito bem para tradução, não, mas para substituir essa palavra filosofia primeira de Aristóteles. Bem, minha pesquisa trabalha sobre o conceito de ser e seus múltiplos significados. Mas antes de falar sobre os múltiplos significados, a gente precisa também tratar sobre uma questão que não diz respeito à ciência do ser enquanto ser, mas sim ao seu método que ele utiliza, ou seja, um método dialético. Aristóteles, ele utiliza o método dialético na metafísica também, como nos seus outros trabalhos, para pesquisar, investigar o que seus antecessores, o que pensadores anteriores a ele falaram a respeito da ciência em questão, da ciência que ele tá pesquisando. Então, em que consiste o método dialético? Como podemos definir a dialética? A dialética, segundo Aristóteles, lá no primeiro parágrafo dos Tópicos, ele diz que é um método de raciocínio que parte das opiniões gerais, ou seja, endoxa, compartilhada ou por todos, ou pela maioria, ou pelos sábios, acerca de qualquer problema, servindo para capacitar o indivíduo que a utilize na defesa de algum argumento ou também na defesa de argumentos contrários. Então, a metafísica é isso. É um método de raciocínio que investiga as opiniões opostas e, no caso da metafísica, Aristóteles, ele investigou as questões anteriores a ele, ou seja, aos eleatas, aos platônicos e ao próprio Platão, a respeito do que seria o ser. Então, Aristóteles, ele chega à conclusão, a partir da investigação desses filósofos, que o ser, ele se diz em muitos significados, diferente dos eleatas, de Parmênides, que dizia que o ser era unívoco, diferente também dos platônicos, que dizia que o ser era transcendental. Aristóteles vai dizer que o ser, ele tem vários significados. E como podemos definir o ser? O ser, ele é o princípio que define
a identidade de cada coisa, ou seja, é o que cada coisa é. E o que cada coisa é, ou seja, o que cada coisa é, corresponde àquilo que Aristóteles chamou ou nomeou de substância. Então, podemos definir isso, o ser, como aquilo, a definição, podemos dizer que é assim, definimos a identidade de cada coisa que é. Isso é o ser. Mas esse ser, ele se diz em muitos significados, que são o ser por acidente, o ser por si, o ser como verdade, como verdadeiro, e o ser como ato e potência. Primeiro, em relação ao ser como acidente. Em que consiste o ser como acidental? É diferente da essência. O ser como acidental é aquilo casual. Por exemplo, aquilo que acontece, mas poderia não acontecer. É aquilo que está agora, mas poderia não estar. Por exemplo, vamos fazer aqui vamos dar aqui um exemplo mais prático. O homem é careca. Ou seja, o homem é careca, mas ele poderia não ser. Então, a questão do cabelo, de ser careca, não é a essência do homem, mas é algo acidental. Ele poderia não ser careca, mas ele é. Igual, assim, no mesmo jeito podemos dar uma definição de o homem é cabeludo. Ele poderia não ser, não poderia ter o cabelo grande, mas ele tem. Então, é isso o ser acidental. É aquilo que não é a essência, mas aquilo que não poderia não acontecer, ou seja, é aquilo casual. Diferente também, podemos dizer assim, do ser por si. O ser acidental não se respeita muito bem ao ser propriamente dito, porque o ser propriamente dito, ele trabalha com a substância. E o ser por si é aquele ser em que diz respeito à substância mesmo, ou seja, aquilo que é. E assim também como as categorias, as 9 categorias. O ser por si, ele é a substância, no sentido de a substância ela ser o pilar para essas outras categorias. Ou seja, ela é a primeira substância em que as outras categorias se apoiam. Então, é isso o ser por si. O ser como verdadeiro, ele diz respeito a um processo da mente. Como assim? Ele consiste na operação, né, de conectar ou separar as noções de coisas que são realmente conjuntas ou realmente separadas. Ou seja, o verdadeiro é o afirmar como conectado o que é realmente conectado e negar aquilo que é conectado ou afirmar que é um disjunto do que é verdadeiramente disjunto. Então, é esse o ser como verdadeiro. E o ser como potenciado, ele diz respeito primeiramente, à potência, que é uma capacidade, ou seja, uma possibilidade do ser de o ser algo, do ser o que é, ou seja, do ser o que é em ato. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para ser bem ilustre nessa questão. A semente. Uma semente, ela é semente em ato, mas ela tem a capacidade de se potencializar, de ser o quê? De ser uma árvore. E a árvore, ela está em ato agora, mas ela também pode ser em potência. Ela pode possibilitar de ser outra coisa, de ser o quê? De ser uma escrivaninha, de ser um corpo de um violão, ou também de ser uma casa de madeira. Podemos também pensar em uma casa de madeira. Então, é isso, a potência e o ato. Esses são os 4 significados que Aristóteles dá em sua metafísica a respeito do ser. E, para conclusões finais,
a gente pode concluir que o ser, que a substância, né, ela é de grande magnitude para a investigação de Aristóteles, né? Então, Aristóteles ele teve um grande avanço na história da filosofia, como conclusão que eu dou para minha apresentação, de buscar nos filósofos antecessores, investigar eles, e após analisar a investigação desses filósofos, ele dá uma resposta para essa questão. Então, é de grande avanço para a história da filosofia e de toda tradição o que Aristóteles faz com a metafísica e o conceito de ser e seus múltiplos significados. Então, essa é a minha apresentação. Eu agradeço a todos pela atenção e até mais. Então, obrigado, Natan. Obrigado pela apresentação. Então, vamos para a próxima apresentação, a última apresentação, antes da gente começar também as perguntas. É a apresentação de José Fernandes, Dialética e outros tipos de discurso em Aristóteles. Então, Zé, a mesma coisa, 20 minutos, você faz a apresentação e depois nós vamos abrir para as considerações. Zé já está aí, já? Pronto, abriu a câmera. Fica à vontade. Boa noite a todos. Eu sou José Fernandes, eu sou do 7º período. Vou apresentar a minha pesquisa em relação a um capítulo da minha pesquisa monográfica. Eu vou expor. Eu não vou apresentar slides e nem texto, mas vocês ficarão com minha imagem sublime da minha exposição. Inicialmente, o tema da minha monografia era em Aristóteles, acerca da ética Nicômaco, em relação à amizade. Mas eu vi que é um tema muito mastigado na filosofia e nas academias, e eu optei por um tema que não é muito falado. Ou seja, quem gosta de capinar onde tem mato. Queria trazer isso, né, para os mancebos que estão começando na filosofia, que estão caminhando, né, para escolher um tema da monografia, e possa ser que você comece a mudar de tema e comece a se desesperar, mas é normal isso de mudar de tema, né, como foi comigo. O título da minha monografia é A Concepção de Dialética no Órgão de Aristóteles, e eu vou falar propriamente do primeiro capítulo, que se intitula A Dialética e Outros Tipos de Discurso em Aristóteles. O primeiro capítulo da minha monografia, ele se baseia na exposição de Aristóteles no seu tratado dialético, chamado Tópicos, que está dentro do livro do Ógano. Esse livro aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro direito. Está espelhado, mas vocês colocando na Amazon vai aparecer esse laranja aí, esse livro de Aristóteles, o Ógano. E no início do seu tratado dialético, Aristóteles apresenta 3 tipos de silogismo. O silogismo demonstrativo, o silogismo dialético e o silogismo erístico. E esse primeiro capítulo está focado no silogismo dialético. Por quê? Porque o silogismo dialético é a base do discurso dialético, ou do método dialético em Aristóteles, e também do discurso retórico. E também, né, eu estou fazendo essa monografia com a orientação do professor Galileu, está me aturando e está me ajudando bastante na construção da minha pesquisa.
eu vou dividir, do jeito que está no meu capítulo, em 3 subdivisões, em relação aos 3 tipos de silogismo que Aristóteles vai falar no início do seu tratado dialético. E, primeiramente, ele vai falar do silogismo demonstrativo, ou também silogismo analítico ou científico. Esse silogismo é aquele que procede de premissas que são primeiras e verdadeiras, ou que se derivam dessas premissas. Esse silogismo, ele é o fundamento do discurso demonstrativo, ou analítico, ou científico, que tem um valor de verdade no grau da credibilidade, da certeza. Ou seja, é um discurso no qual a pessoa atinge a verdade. Mas ela tem que partir de premissas que sejam verdadeiras e primeiras. Em seguida, vou falar do silogismo dialético, que é o principal, que é a base da dialética e é o assunto da minha pesquisa monográfica. O silogismo dialético parte de opiniões de aceitação geral. Eu também se utilizo de um grande comentarista de Aristóteles, que está vivo, que já foi falado dele aqui, nessa mesa, do Enrico Betti, um grande estudioso, e ele vai chamar essas opiniões de aceitação gerais do silogismo dialético de endoxas, que é o termo grego para opiniões de aceitação geral, endoxas autênticas. Por quê? Porque realmente são opiniões que têm aceitação geral. E essa aceitação geral vem por todos, pela maioria, ou pelos sábios. E dentre os sábios, todos, ou a maioria dos sábios, ou pelos mais ilustres, procurando investigar os seus fundamentos para atingir crenças pelos menos prováveis. As endoxas autênticas, ou opiniões de aceitação geral, dependem do uso do bom senso e do senso comum, ambos no sentido filosófico contemporâneo, sobre os quais se construirá a investigação filosófica. O bom senso, o senso comum, o sentido contemporâneo do senso comum, ele se identifica com a definição de opinião de aceitação geral por Aristóteles, porque senso comum que nós entendemos hoje em dia é aquela opinião, aquela ideia que é aceita por todos, ou pela maioria das pessoas da sociedade, ou pelos grandes eruditos, né, acadêmicos, doutorados e mestrados. E também depende do bom senso, no sentido contemporâneo. Porque o bom senso, no sentido contemporâneo, é a capacidade de julgar bem as coisas concretas, sem apelar para um raciocínio rigoroso, como é no discurso analítico. E você pode se perguntar como um discurso que parte de opiniões de aceitação geral pode se aproximar da verdade. Como eu vou julgar bem essas coisas concretas sem um raciocínio rigoroso? E Aristóteles, segundo Enrico Betti, Aristóteles traz essa resposta no início do livro, da Retórica, esse livro aqui. E eu vou trazer a passagem, né, que é bem famosa entre os estudiosos de Aristóteles, sobre essa questão se, por meio das opiniões, nós podemos se aproximar da verdade. Ele diz assim, Aristóteles, que se observe também que os seres humanos são, por natureza, suficientemente inclinados para o verdadeiro. E, geralmente, atingem, de fato, a verdade. Assim, está-se em condição de alcançar as probabilidades pelo meio que vos concede a possibilidade de conhecer a verdade. Então, Aristóteles ele vai um caminho diferente, né, de alguns grandes eruditos,
que falam que não existe verdade, a verdade é relativa ou que tudo é mentira. Mas para Aristóteles, mesmo para atender opiniões, nós somos inclinados por natureza a alcançar a verdade. E também Aristóteles afirma que existe uma verdade. A opinião de aceitação geral é base tanto do discurso dialético quanto do retórico. Mas esses têm finalidades diferentes. Porque o objetivo da dialética é a aproximação da verdade, a partir do confronto de argumentos endoxais, argumentos baseados em opiniões de aceitação geral. Enquanto na retórica, as opiniões de aceitação geral são consideradas quanto a seu poder de convencimento do público, ou seja, na retórica tem o objetivo da persuasão do seu público. O retórico ele vai convencer o seu auditório. E na retórica é salientar que existe um silogismo próprio, que é o silogismo entimema, que é um silogismo que consiste, parte também de endoxas, mas que, na qual uma das suas premissas mais óbvias é calada. E, por fim, o silogismo erístico. Para Aristóteles, é um falso silogismo. Por quê? Porque ou é fundado em opiniões que são aparentemente de aceitação geral, mas não verdadeiramente. Ou que se parece fundar em opiniões de aceitação geral, sem ser o de fato. Além disso, esse silogismo, para Aristóteles, não produz um raciocínio dedutivo. Por isso que ele é falso. E essa questão das opiniões de aceitação geral parecer ser fundadas, mas não é, parecer ter aceitação geral, não é, Henrico Betti chama de endoxas aparentes, ou seja, lá no silogismo dialético, é endoxas autêntica. Por quê? Porque realmente é fundada em opiniões de aceitação geral e realmente tem aceitação geral. Mas na erística, o silogismo erístico é uma endoxa aparente, porque não tem essa aceitação geral e nem se funda em opiniões de aceitação geral. Esse silogismo aparente, ou um falso silogismo, o silogismo erístico, ele é a base do discurso erístico. O discurso erístico consiste somente em ganhar o debate por quaisquer meios, seja lícito ou ilícito, distinguindo-se seja da retórica, seja da dialética. Pois o discurso erístico não está preocupado com a verdade e nem se aproximar dela, somente em ganhar o debate. Vou trazer uma citação de Aristóteles, no final do seu Tratado Dialético, no livro 8, acho que é o penúltimo capítulo, onde ele fala que o dialético ele não deve debater com todas as pessoas, porque dentre todas as pessoas vai existir erísticos. São pessoas que não querem perder o discurso, eles vão usar de todos os meios para ganhar o discurso. Ele diz assim, Aristóteles, não se deve discutir com todos, ou exercitar-se contra qualquer indivíduo casual, pois contra algumas pessoas todo o argumento está fadado à deterioração, pois com aquele que recorre a todos os meios para parecer evitar a derrota, é justificado usar todos os meios para atingir a própria conclusão. Mas este não é um procedimento digno, ou seja, o procedimento do discurso erístico não é honesto. Mas sim, a dialética é um discurso honesto. Por quê? Porque é um discurso que parte de opiniões de aceitação geral que realmente tem aceitação geral, de todos, pela maioria, e pelos sábios, né? E entre os sábios, todos os sábios, a maioria dos sábios, ou os mais ilustres. E, além disso, o discurso dialético não está preocupado somente em ganhar o debate, mas se aproximar da verdade.
E é isso que eu queria trazer nessa exposição, e fico com essas palavras. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Ele vai terminar aqui num tempo bom, porque aí nos dá a oportunidade também de abrir para algumas considerações, né? Então, agradeço os três estudantes, né, que fizeram as apresentações, e vou passar agora para as considerações. Bem, como Racid levantou a mão, mas eu não gosto muito dele, eu não vou deixar ele falar agora, não. Vai, Racid, pode falar aí. Galileu, eu te amo. Olha, parabéns, viu, Galileu? Parabéns primeiro para o professor. Discursos organizados. Rapaz, eu realmente fiquei entusiasmado, viu, Galileu? Porque tanto o Renan quanto o Natan e o José também fizeram 3 apresentações muito bem organizadas, né? Um discurso muito bem arrumado. Então, eu vou começar rapidamente, né, para abranger aquele tempo onde a gente deixa espaço para os outros. Parabéns para os 3, estão indo muito bem, ficou muito, como falei antes, bem organizado. Então, eu vou começar pelo José, porque essas colocações finais sobre o discurso erístico, e aí a gente tem que considerar o discurso sofístico, o discurso retórico, o discurso erístico e o discurso filosófico, né, Galileu? Para fazer essas considerações, a gente tem que levar em consideração, para fazer algum comentário, a gente tem que levar em consideração todos os tipos de discursos, né, possíveis. E muito bem, José, o erístico é esse discurso combativo, que é tão bem arrumado que a gente pensa que não tem, digamos, que não tem defeito nenhum, né? Parece que ele está expressando a mais pura verdade. Parabéns, há muita gente realmente que, através do discurso erístico, a única coisa que quer é vencer, né? Ele não está preocupado na transmissão da verdade, na comunicação da verdade. Ele arruma o discurso de tal modo que parece que é verdade tudo que ele está dizendo. Parabéns, Aristóteles, é isso mesmo. Você, de fato, sabe que arrumar muito bem um discurso leva as pessoas, aos ouvintes, a impressão de verdade sobre aquilo que você está falando, né? Então, veja, Aristóteles foi discípulo de Platão, né, José? E aprendeu muito do mestre dele. Mas existem algumas coisas que me parece que Aristóteles não compreendeu bem, né, sobre Platão. E aí é muito, talvez muito imprudente tentar conhecer Platão através de alguém mais que não seja Platão, né? Em leituras de textos filosóficos sobre Platão, eu tenho dito isso, né, Natan? É um perigo tentar conhecer um autor através de um comentador dele, né? Mas, de qualquer forma, é assim que se faz filosofia. Então, é só para fazer uma reflexão sobre o ser, que pode ser dito de vários modos em Aristóteles, e aí como a gente precisa considerar os vários tipos de discursos para sabermos o que é um discurso erístico, é também necessário que conheçamos o verbo to-on, em grego, que é de onde surge einai e também ousia. Me desculpem, eu chamo ousia porque a palavra ousia é escrita com sigma e não com zeta, né? E, portanto, o último S que tem é realmente o som de 2 S's, por ser um sigma. Mas aí vai do sotaque, né, Natan? A gente sabe, vai do sotaque. Vamos dar um discurso para o sotaque. Pois bem, imagine, Natan, isso é só uma reflexão que eu estou colocando, né? Para as belíssimas apresentações. Imagine, Natan, que eu, o Racido, ao invés de dizer ser no lugar, diria ser no lugar de ousia e diria ousia no lugar de ser. Eu usaria a palavra ousia para os acidentes e usaria a palavra ser para a essência, para aquilo que a coisa é em si mesma. Aí, se eu fizesse isso, Natan, existiria uma briga entre nós dois. Não, mas em Aristóteles, esse ser enquanto ser é ousia e não ser. Nós faríamos uma briga
referente ao uso de ousia e einai. E estaríamos falando sobre to-on, que é o mesmo verbo em uma forma infinitiva em grego. Então, muito bem, quando nós arrumamos esse discurso de Aristóteles com a troca desses nomes para dizermos que Aristóteles é um filósofo que diz o ser de vários modos, né? Nós corremos o risco de estarmos negligenciando o Parmênides de Platão, que trata de redepolar. O que é redepolar? Redepolar é um termo em grego que se refere à multiplicidade, ou ao ser que aparece no múltiplo, mesmo que continue sendo ser uno em si mesmo. Então fica a dica, e eu não colocarei em relação ao Renan, porque Renan também fez colocações na apresentação dele, muito similares às apresentações do Natan, né? E parece que o trabalho, né, Galileu, está indo no mesmo viés, né? Na discussão do ser enquanto ser. Então fica uma provocação platônica, ou platonista, melhor dizendo, né? Fica uma provocação para que antes que nós acreditemos num discurso erístico, que parece estar dizendo a mais profunda verdade, quando, na verdade, precisa de uma investigação mais profunda, é um convite para vocês que estão fazendo leitura de textos filosóficos em Platão, que nós investiguemos se essa troca de ousia por einai resolve o problema, e não só resolve o problema, se justifica e prova que Platão nunca tenha dito o ser em diversos aspectos, enquanto o ser continua a ser. Pois é isso, eu gostaria de fazer essa provocação para vocês. Mais uma vez, parabéns ao Galileu. Vocês estão alunos obedientes, a cartilha foi muito bem aprendida, a estrutura do trabalho está magnífica, é louvável. Se o trabalho for apresentado assim, com certeza será nota máxima. Se vocês fizerem concurso apresentando projetos e trabalhos dessa forma, onde as vírgulas são bem colocadas, os pontos são bem colocados, vocês com certeza passarão nos concursos. Mas se lembrem, a filosofia não equivale nem se identifica com a inteligência de quem passa em concurso. A filosofia é feita para aqueles que arriscam o pensamento e fazem o exercício do filosofar. Ou seja, cavem fundo no poço das possibilidades de manterem a alma aberta para investigações que estão além da formalidade que uma academia exige, tá bom? Parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Racito, pelas considerações. Professor Ramon, está com a mão levantada aqui. Opa, boa noite, Galileu. Boa noite a todos e a todas. Só também queria fazer algumas observações. O professor Razildo já fez as provocações platonistas, então eu vou deixar as minhas provocações platonistas para outra oportunidade. Queria também parabenizar aí pelas apresentações, não só dessa rodada, como também da rodada anterior, foram bastante interessantes. Mas nessa rodada, que tem alguns temas que já são mais próximos da minha pesquisa, eu queria só fazer alguns comentários, assim, também coisa de detalhe, né? Porque a gente sempre percebe uma coisinha ou outra que chama um pouco a atenção, e eu percebi algumas coisinhas, assim, que me chamaram a atenção nas apresentações, começando lá com o Renan. Tem uma parte no texto dele que ele usa a expressão coisas físicas e coisas metafísicas, né? Acho que na parte que ele está falando sobre o ser, em que ele comenta que o ser não deve se resumir a apenas as coisas físicas, mas também as coisas metafísicas. Eu, particularmente, teria um pouco de cuidado com essa expressão coisas metafísicas, porque, assim, dá a impressão, né, e é uma impressão que, na verdade, é muito comum, as pessoas utilizam o termo metafísico dessa maneira, né, como se metafísica fosse estudar, sei lá, anjos na ponta de um alfinete ou algo do tipo, né? Metafísica estuda fantasmas, estuda energias estranhas que não estão por aí.
e não no desrespeito ao mundo concreto, né? Essa concepção é um pouco datada, assim, eu acho que seria bom tomar um pouco de cuidado com isso, porque, assim, o termo metafísico, né, como tanto o Renan quanto o Natan comentaram, né, é um termo mais catalográfico, né, um termo que foi colocado lá pelo Andrônicos e tal, o próprio Aristóteles não utilizava, né, então, assim, é um termo que diz respeito mais a uma classificação bibliográfica e que, assim, foi carregado posteriormente ao longo da história com essa conotação mais, assim, de coisa ligada ao suprassensível, né, e, assim, pelo menos a partir da Revolução Científica, assim, com o desprendimento da física, da filosofia, né, eu acho que essa concepção de metafísica enquanto estudando coisas suprassensíveis e a física enquanto estudando só as coisas sensíveis é um pouco equivocada, né? Porque aí muitos dos problemas tradicionais da física passam a ser problemas metafísicos, né? Como, por exemplo, a natureza do tempo, a natureza de objetos concretos, persistência ao longo do tempo e assim por diante. Então, eu preferiria, assim, se for puder dar uma sugestão, não utilizar o termo coisas metafísicas, mas falar, por exemplo, entidades transcendentes, né? Ou então entidades suprassensíveis, ou algo do tipo, uma conotação mais neutra para o termo metafísico, que, assim, hoje, né, possui uma abrangência um pouco mais ampla do que essa, que diz respeito apenas às coisas suprassensíveis, né? Sempre que eu ouço as pessoas falando de metafísica assim, eu fico meio sentido. Eu falo, pô, mas eu estudo metafísica, eu não estudo coisas suprassensíveis, eu estudo coisas concretas, né? Mesas, cadeiras, organismos vivos. Então, assim, eu acho que seria legal utilizar o termo numa concepção mais geral da coisa. E ainda assim, nesse viés, né, eu percebi também na apresentação do Natan que ele falou assim, a metafísica é o além da física, né? Aí não é, né? Assim, o tá metatafisicar é o que vem depois da física, né? Como eu disse, assim, é uma categorização catalográfica, né? Você lê depois de ler os livros da física. Aí você vai ler aqueles livros da filosofia primeira, né? Então, assim, eu utilizaria, bom, o que vem depois da física, mas não necessariamente para além da física, né? E a última observação também nesse nível mais, assim, de detalhe, é o uso do termo transcendental como sinônimo de transcendente, né? Que Natan, quando ele foi falar de Platão, ele falou, não, porque os platonistas associam o ser com aquilo que é transcendental, que é um outro termo, assim, muito carregado da filosofia kantiana, né? Assim, transcendental é aquilo que é a condição de possibilidade. Então, acho que esses cuidados, assim, são coisas que, claro, vocês estão no começo da pesquisa, tudo isso, assim, só quem é chato que nem a gente, que já está fazendo isso há muito tempo, que a gente fica se prendendo nesses detalhezinhos, né? Mas eu acho que é importante ter um pouco desse cuidado terminológico. E tirando isso, eu achei as apresentações muito boas, gostei bastante da organização também, faço das minhas a palavra do professor Razido, e agradeço mais uma vez aí pela possibilidade de aprender um pouquinho mais sobre Aristóteles. Eu sou um platonista, então conheço bem pouco de Aristóteles e achei as apresentações bem legais. Só uma observação, professor Ramon. No caso de ossia, que é com sigma e não com zeta, se pronuncia ossia, né, comumente. No caso de racido, que tem um S só, se pronuncia com dois, racido, ok? Bom saber que você também é platonista. Ok. Obrigado, professor. Racido. Valeu. Um abraço, Ramon. Valeu. Racido é uma graça. Obrigado, professor Ramon. Obrigado, Racido, pelas colocações. Eu queria fazer só uma observação final em relação a isso, que é uma coisa que me chamou bastante atenção, e Ramon talvez concorde comigo com isso. Racido também mencionou isso, né? Vocês perceberam que hoje nós tivemos aqui na mesa não só um discurso sobre os múltiplos significados do ser, mas também sobre os múltiplos significados do juízo, né? Ou seja, as múltiplas formas de você entender um juízo. Porque um juízo, a depender do grau de credibilidade que lhe é exigido, do juízo poético, né? Racine falou disso também, inclusive em relação às apresentações passadas, a depender do juízo poético, do que é exigido dentro da retórica, ou do que é exigido posteriormente na dialética e na analítica. Então, a depender do grau de credibilidade, o juízo que você faz sobre uma teoria também tem que ser diferente, né? O simbolismo, ele está presente tanto no juízo poético quanto nos outros tipos, né? No retórico, no dialético, no analítico.
Mas a depender do grau de credibilidade, o juízo também que se faz sobre esse tipo sobre o juízo, sobre as proposições, as afirmações, as negações, vão ser diferentes, né? E a gente vê que Aristóteles, ele leva isso também em consideração, ou seja, não só os conceitos, eles têm múltiplos significados, eles comportam múltiplas definições, mas também os próprios juízos, as próprias proposições, elas têm que ser interpretadas de acordo com o grau de credibilidade que lhe compete, né? Ou seja, existe poética em Aristóteles, existe poética, por exemplo, também, inclusive no intervalo eu citava aqui um trecho de São Tomás de Aquino, uma poesia, um verso poético, famoso, né, que se pronuncia na missa de Páscoa sobre o Felix Culpa, né, o feliz culpa que nos garantiu um tão grande Redentor. E claro que isso é poesia, né? Isso é poesia, mas possui um simbolismo, né? Ou seja, há um significado também aqui na poesia. Ou seja, ele não quer dizer a mentira, ele quer dizer uma verdade através da poesia. Ele quer apontar para alguma coisa. Esse simbolismo também que nós encontramos na obra de Aristóteles em diversos níveis. Então existem também, a obra de Aristóteles é como uma cebola, existem diversos níveis, né? Não só nos significados, em relação ao significado dos termos, ou seja, não só em relação às definições, mas também em relação aos próprios juízes. E foi bastante interessante isso, porque apareceu nos discursos, né? Apareceu isso nos 2 primeiras apresentações em relação às definições, aos termos, e no último em relação ao juízo, quando Zé Fernandes aí falou sobre o discurso dialético. Eu também, existem algumas correções que a gente precisaria fazer, são correções pequenas, eu anotei aqui algumas coisas, depois eu passo para os meninos também, mas eu queria também agradecer, Renan não é meu orientando, viu, Raci? Meu orientando é Natan e Zé Fernando também é meu orientando, mas Renan não é. Ele não fez esse trabalho, ele fez esse trabalho aí junto à disciplina de Marcos von Zuben, a disciplina de metafísica, né? Também concordo com o Ramon em relação a isso, eu também sou um metafísico, eu estudo metafísica. A gente tem que tomar cuidado com a terminologia, porque em relação à metafísica, existem os mais diversos preconceitos em relação ao termo metafísica. Porque as pessoas interpretam metafísica como algo que, de fato, correspondeu à metafísica praticada por alguns, mas não diz respeito à própria essência da metafísica, do que foi metafísica na história da filosofia, né? E os discursantes metafísicos, eles às vezes confundem essas coisas, né? Confundem o tratamento diverso que é dado à metafísica pelos diversos autores, né? Alguns que de fato têm fazem essa distinção, né? Essa distinção terrível entre o sensível e o suprassensível, como se o suprassensível ele dissesse respeito a coisas que não fazem parte da concretude da nossa vida, né? Mas suprassensível, inclusive, pode ser a mente humana. A mente humana é um suprassensível. Mas não é um suprassensível, não é um concreto, não é uma matéria, né? Então, essa distinção entre matéria e suprassensível, assim, o que não pode ser aprendido pelos sentidos, ela é feita também na história. Pois não, Ramon? Você levantou a mão. Assim, eu queria só completar o que você está dizendo, professor Galileu, porque assim, o que você falou agora é muito interessante, né? Você vê, assim, muita gente hoje, se você vê as discussões mais recentes, por exemplo, filosofia analítica, elas estão, por exemplo, negando a existência de certas entidades, falando, olha, entidades suprassensíveis não existem. E essa é uma posição metafísica, assim, o cara que nega a existência de entidades suprassensíveis é um metafísico também, porque ele está, de alguma maneira, tentando determinar como o mundo é, ou como o mundo não é, né? Ele está tentando dizer uma coisa sobre como o mundo é constituído, né? Então, assim, não adianta você falar, não, eu só aceito entidades concretas, não sou metafísico. Não, você é, porque você está dizendo algo sobre como o mundo é ou como o mundo não é. Hoje, para você ser um antimetafísico, você tem que colocar em questão a própria viabilidade da questão metafísica. Assim, você tem que colocar em dúvida a própria viabilidade da metafísica enquanto tal. Assim. Você vai ter que ter uma postura, digamos, kantiana, assim, uma coisa metametafísica, colocar em dúvida a possibilidade de se pensar metafisicamente e assim por diante, né? Então, assim, é interessante ver que muito do que antes se consideraria antimetafísico, hoje se consideraria plenamente metafísico, assim. Só negar a existência de transcendente não faz de você um antimetafísico, faz de você um grande metafísico nominalista, que só aceita entidades concretas e assim por diante, né? Exato. Galileu, só uma observação.
a respeito do que o professor Renan falou. Renan, eu realmente esqueci dessa coisa do transcendental, né? Transcendental, na hora que o Renan falou transcendental, para se referir às coisas metafísicas, eu me senti quase que um Hare Krishna, com todo respeito aos Hare Krishnas, né? Quase isso. Realmente, Renan, essa tendência de considerar o metafísico como anjos e demônios invisíveis é uma coisa bem atual, né? Todo mundo usa a metafísica no sentido agora de um certo espiritualismo comum. E em relação eu também gostei, porque eu quase perguntei, Renan, você está falando de uma metafísica, né? Quando você se referiu, usando esse termo metafísica, para quando se faz uma investigação sobre a própria metafísica, né? E os entes metafísicos, e a possibilidade de se pensar aquilo que não é imagem, né? Que é... Enfim, é isso. Senão a gente toma o tempo, deixa essa conversa para um outro momento, né, Renan? Muito bem, Raci, muito obrigado. Eu queria só fazer uma última observação em relação a... Vocês falaram de Natan e Renan muito, eu quero fazer do Zé Fernandes também. Em relação ao discurso que ele fez, só um ponto que eu achei que ficou faltando, Zé, foi em relação à dialética, que você fala muito do início da dialética, né? O início da dialética que está ali atrelado ao início da retórica também, ou seja, as opiniões de aceitação geral, as endoxa. Endoxa é um nome grego, é um termo grego, já é plural, já. Não precisa botar o S aí. Endoxa. É como campus, plural campi, né? Então, endoxa já está no plural. É um termo neutro. Então, mas não é sobre isso que eu queria falar, não é sobre o plural ou singular, né? É sobre a questão, não do início da dialética, mas do fim da dialética, né? Então, você falou sobre isso, em termos gerais, você citou. Mas você tem que deixar claro que a dialética, ela começa nas opiniões de aceitação geral, no elenco dessas opiniões, mas o objetivo final da dialética não é ficar aí no elenco das opiniões de aceitação geral, é ir além disso, né? É procurar os fundamentos dessas opiniões, comparar as opiniões e chegar a uma posição melhor. Essa posição melhor, ela pode ser tanto uma nova êndoxa, pode estar no campo das opiniões de aceitação geral, quanto ela pode se encaminhar para um outro campo, né? Para um outro nível de certeza e atingir a certeza científica, diria Aristóteles, Platão, porque para ele a dialética, ela trata sempre da ciência, já da ciência, né? Aristóteles não, Aristóteles ele considera a dialética também como o caminho, né? O percurso para se chegar lá, né? Então, só essa pequena correção no final, você acentuar também no seu texto, não só o início das opiniões de aceitação geral, que é compartilhável com a retórica, mas também o fim, que vai em outra direção. Senão, não dá para distinguir retórica e dialética. Pessoal, então, dito isso, eu agradeço a participação de todos aqui hoje. A gente vai terminar agora, né, 22 horas e 7 minutos. Eu espero que nas próximas oportunidades a gente tenha também tempo de fazer mais discussões. Hoje também o tempo foi muito limitado, né, mas foi uma escolha que nós fizemos de podermos apresentar todos os trabalhos em uma sala só para todo mundo ver. A gente podia ter dividido em salas, né, em salas diferentes e ter dado mais tempo para discussão. Mas a gente optou por isso, apresentar todos os trabalhos numa sala só para os alunos também se estimularem. Isso aqui, a gente está fazendo as intervenções dos professores, mas isso aqui não é um evento feito para professor, é um evento feito para os alunos, né, para os alunos apresentarem os trabalhos e intervirem. O que a gente está fazendo aqui como professor intervindo é tentar ajudar a melhorar os trabalhos, né? Mas vocês também, alunos, fiquem à vontade. Então, amanhã, qual será a nossa programação? Então, amanhã nós continuamos a nossa programação do dia 21, às 19 horas, apresentação de trabalhos. Então, 2 mesas também, como nós fizemos hoje. A primeira mesa amanhã, filosofia, educação e direitos humanos. Então, a parte da filosofia mais ligada à educação, ao ensino de filosofia, a filosofia da educação. Então, o primeiro trabalho, os fundamentos filosóficos da proposta de uma educação libertadora em Paulo Freire, que vai ser sobre um trabalho que foi apresentado já como monografia agora, por Lindenberg. A filosofia de São Tomás de Aquino, revisitada por uma fundamentação dos direitos humanos, de Francisco Ezequiel. E depois, o terceiro trabalho da primeira rodada, adolescência e a importância da família, problemas sociais que interferem na vida do ou da adolescente, né? Danilo Pinto e Sayonara Medeiros. Depois do intervalo, a segunda
Segunda banca, segunda mesa, experiências de ensino e materiais didáticos. Então, mais 3 trabalhos. O primeiro trabalho é a experiência do estágio supervisionado frente à arte de ensinar, Lindiane Guedes. Segundo trabalho, o uso do podcast como ferramenta pedagógica, Camila Bezerra, Lindiane Guedes e Renan Araújo. E o terceiro trabalho, Infâncias, dos olhares entre legislação e filosofia com crianças, Maria do Socorro e Jéssica Bárbara. Eu queria também parabenizar ao pessoal do PIBID, que está fazendo parte desse nosso evento. Então, dos trabalhos do evento, 70%, quase 80% dos trabalhos são de pibidianos. Então, eu queria parabenizar também os pibidianos pelo esforço que eles fizeram, né? Lá no PIBID foi um pouco assim, um esforço um pouco por obrigação, porque nós exigimos que eles apresentassem o trabalho, mas vários pibidianos apresentaram mais de um trabalho. Então, isso também mostra que eles estavam interessados para além da obrigação. Então, eu deixo um abraço para vocês, uma boa noite para vocês, e a gente se encontra amanhã, então, 19 horas. Obrigado a todos. Fechado, boa noite a todos. Boa Abraços. noite, até Abraços. mais. Boa noite, gente. Até mais.